Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos lá em Ocupações e Missões dos Espíritos e vamos continuar esse capítulo na questão número 570. Já é o nosso vídeo 113, se você quer ver o estudo desde o começo, é só voltar na nossa playlist lá de estudo, tá? Lá no primeiro vídeo. 570. Os Espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? E ele responde, não, há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Bom, para quem não entendeu a pergunta, ele está perguntando da diversidade de espíritos, né? Eles sempre seguem desígnios que estão encarregados. Vejam que existem espíritos inteligentes que estão direcionados a certas missões, a certas tarefas, e outros que realizam funções mesmo sem saber. Estão direcionados a certas atividades. Por exemplo, espíritos da natureza, coisas do tipo, eles estão realizando a tarefa lá. Talvez não entendam muito a amplitude da tarefa, mas estão realizando. De certa forma, nós podemos exemplificar conosco. Né? Nós podemos comparar. Nós estamos aqui na Terra executando a transição planetária e muitos estão executando sem saber. Né? Estamos realizando essa transição. Como? Com a nossa mudança interior. Muitos nem têm noção disso. Uns sabem que estão se modificando, mas não sabem que estão transformando o planeta. Outros nem sabem nem estão tentando se transformar. Então vejam como isso mexe com a gente também. Questão número 571. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? E ele diz, a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Então olha que ele está dando uma comparação, até usou uma palavra antiga, né, estafeta, que era uma espécie de office boy, né? Então veja que um office boy ele pode estar entregando um documento muito importante de uma tarefa superior. Ele não tem noção do conteúdo, nem sabe por que ele está ali, mas ele está realizando a tarefa dele. Ele está cumprindo a função dele. Né? E no global das coisas ele está, né, incorporado em uma missão maior. Tá? Mesmo sem saber. E ele continua aqui fazendo a questão número 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? E ele diz aqui, ele a pede e fica feliz de a obter. Tá? Tem uma pergunta anexa. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? E ele diz, sim, frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Então viram que a espiritualidade sempre busca aquele que pode trazer o melhor resultado para o que é necessário. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E ele diz o seguinte, instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Ele concorre sobre essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então viram que ele explica que não existe uma missão que podemos dizer assim que é a mais importante ou que é a única na Terra, porque cada um cumpre o seu papel. Né? E aqui até ele fala, nessa pergunta anexa que ele fez aqui, que há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Vejam que existem missões e missões. Né? Então vejam que quando há uma necessidade de algo superior, os espíritos são bem seletivos e eles vão buscar aquele que realmente tem a capacidade. Então eles nunca vão buscar um espírito que eles sabem que vai falhar na tarefa, que eles têm certeza que aquele tem a propensão a se desviar. Eles vão garantir que a tarefa seja executada buscando a pessoa mais capaz. Então vejam que essas generalidades,
de dizer assim que Deus capacita os escolhidos. Na verdade, as pessoas já estão capacitadas, né? E Deus nunca vai colocar, Deus não é irresponsabilidade, Ele vai sempre colocar responsabilidade naquela pessoa que Ele sabe que tem a capacidade de executar. E não em alguém que vai magicamente despertar capacidades, né? Então vamos lá. Na questão número 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Olha a pergunta que Kardec faz aqui. Qual a missão das pessoas voluntariamente inúteis? Aquele que não quer fazer nada mesmo. Qual é a missão dele? E o Espírito de Verdade responde: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa frequentemente desde este mundo pelo tédio e pelo desgosto da vida. Então olha a resposta que ele deu aqui, que o espírito que se propõe a não fazer nada, que quer estar sempre parado, largando o trabalho de lado, esse vai acabar sendo tomado por esse desgosto. Vejam que ele fala aqui castigo, mas não é Deus que dá o castigo, é a pessoa que se propôs a ele, que escolheu isso. E veja que esse desgosto, esse tédio, é por ver que não há progresso na sua vida, porque ele vai começar a observar a sua volta. Pessoas caminhando, pessoas realizando, pessoas fazendo, pessoas melhorando, evoluindo, e ele está sempre na mesma situação, e o espírito foi feito para progredir. E tem uma pergunta anexa a 574. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? E a resposta: entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajaram à ociosidade. Então ele explica que muitas vezes os espíritos escolhem vidas muito úteis, com muito trabalho, mas chegam aqui diante da missão, diante da tarefa, diante do que devem executar, jogam a toalha e resolvem: não, quero viver zen, quero viver em paz, né? E esse em paz, às vezes, quando nós não colocamos desafios na nossa vida, nós ficamos estagnados. Então nós temos que traduzir, mexer nesse conceito aí, né? De ficar em paz, de que paz é estático, paz é contemplação, uma contemplação inútil. O universo é de produção, o universo é de criação. E se a nossa mente não está trabalhando, ela não foi feita para ficar parada. E se ela fica parada, começa a criar bichinho, né? Começa a criar problemáticas para si mesmo. 575. As ocupações vulgares nos parecem mais deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? E ele responde, de forma bem curta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Vejam que quantas pessoas dizem assim: Anderson, qual é a minha missão? Eu sempre falo: relaxe, comece a trabalhar. E aí, trabalhando, fazendo, realizando, interagindo, você vai descobrir a sua missão. Ninguém descobre missão sentado no sofá em casa. Ninguém descobre missão rezando, esperando que a missão caia na sua frente. Porque aí volta aquela história, né? Deus capacita os escolhidos. Você precisa estar trabalhando, você precisa estar executando, você precisa estar fazendo. Inspiração, já diz, vem de inspirar. E a inspiração vai ser o ambiente que você está, o lugar que você está, as pessoas que te cercam, que ambiente que você está, o que você está fazendo. Se você está produzindo, você está num ambiente que te inspira
a fazer mais. Agora, se você está estagnado, parado, trancado num quarto escuro, você dificilmente vai ser inspirado a alguma coisa. Tá? Não sei os bons espíritos. Quando você permitir abrir a sua mente, os bons espíritos vão aparecer. Agora eu vou inspirar aquele. Mas vejam que missões não caem no colo. Como ele disse aqui, ó, os espíritos buscam os melhores candidatos. Então um bom espírito, ele vai preferir aquele que está buscando, lutando, estudando, se dedicando, do que aquele que está parado, esperando que desça uma luz inspiradora na sua frente e aí ele possa ir para a sua missão. Então vejam que raramente você vai ser contactado por um espírito que vai dizer, olha, a sua missão na Terra é tal coisa. Você precisa estar em andamento para que você crie valor para os bons espíritos. Até mesmo para o seu mentor espiritual, né? Senão ele vai pensar assim, nossa, como é que eu vou dar uma missão para ele? Ele nem se levanta, está sempre lá parado, esperando que haja uma realização. Né? Então vejam que tudo isso é muito diferente. Tá? Então nós temos aqui lutar. Então, meus amigos, vamos parar por aqui. Tá? E vamos continuar no próximo vídeo na questão número 576, ainda no próximo capítulo. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui em mais um estudo de O Livro dos Espíritos.